Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, e naquela tarde fria de Curitiba eu cheguei com a mudança equilibrada entre um colchão dobrado, duas caixas tortas e a sensação de estar começando algo sem saber exatamente o quê. O céu estava daquele jeito típico daqui, cinza, uniforme, como se tivesse sido pintado com um único pincel largo. Eu mal encostei o colchão na parede da frente quando ouvi uma voz vinda da varanda ao lado. Você que é o Lucas? Levantei o rosto. Ela estava ali, encostada no corrimão, segurando uma caneca de café que soltava vapor. Morena, cabelo preso de qualquer jeito, olhar atento, não hostil, mas avaliando, como quem mede distância. Não sorriu. Nem precisava. Sou eu, sim, respondi, ajeitando a caixa maior antes que ela desabasse. Helena, minha nova proprietária, desceu 2 degraus com passos curtos. Usava um casaco leve, mas nos pés, chinelos havaianas que pareciam desafiá-la a sentir frio. As regras são simples, disse, entregando um papel dobrado no meio. Nada de barulho depois das 10, lixo às terças e sextas, e cuidado com o portão que trava se bater com força. E não preciso de aviso para entrar no quintal compartilhado, só mantenha limpo. O humor era seco, direto. Eu tentei uma piada. Prometo que não vou assustar o portão. Ela levantou só uma sobrancelha. Nada além disso. Aquilo me desarmou mais do que qualquer bronca. Enquanto eu terminava de descarregar, comentei. Frio hoje, né? Isso aí não é frio, devolveu, acendendo um cigarro. Frio é a semana que vem. A fumaça subiu devagar, misturando com o vapor da caneca ainda na mão dela. No momento em que fui pegar as chaves, ela esticou o braço ao mesmo tempo que eu. Nossos dedos se tocaram por menos de um segundo. Nada explícito, nada óbvio, só uma faísca rápida, discreta, quase invisível. Mas senti. Qualquer coisa, me chama, disse ela, já virando de costas. Só não me chama se for para carregar sofá. Ri sozinho quando ela entrou. Difícil saber se era brincadeira ou aviso. Mais tarde, quando terminei de organizar minimamente o apartamento, fiquei sentado no chão, observando pela janela. A divisão entre nossas casas era apenas uma porta geminada, madeira antiga que rangia quando o vento batia. Foi então que a vi no quintal. Agora sem o café, segurava uma taça de vinho tinto, olhando para o nada como quem olha para dentro. A luz do poste da rua criava um brilho suave no vidro. Ela apoiou o quadril na mesa externa, cruzou os braços e ficou ali, sozinha, mas confortável na própria solidão. Tive a impressão de que ela habitava um mundo próprio, e eu estava apenas espiando de longe. Quando ela levantou a taça para beber, seus olhos passaram pela minha janela. Não sei se ela me viu. Não sei se quis ver. Mas eu desviei rápido demais para parecer natural. A noite caiu inteira, pesada, silenciosa. E ali, entre duas portas iguais, eu tive a sensação nítida de que aquela vizinhança ainda ia me surpreender, principalmente a mulher que vivia do outro lado da parede. Eu ainda estava meio perdido no novo espaço quando ouvi passos firmes do lado de fora. Abri a porta e lá estava Helena, acendendo um cigarro com a tranquilidade de quem faz isso todos os dias no mesmo horário. Trabalha tão cedo assim? Ela perguntou, soltando a fumaça devagar, sem qualquer delicadeza na pergunta. Hoje sim, tentei acordar antes do frio, respondi, esfregando os braços. Ela fez um som curto, quase um riso, quase um deboche. Aqui você nunca acorda antes do frio. O cheiro de pão fresco da padaria da esquina atravessou a rua nesse momento, misturado com o aroma do café dela. O bairro tinha um clima de rotina bem marcada, gente esperando ligeirinho, carros buzinando impacientes, uma vizinha carregando sacolas da feira. Tudo parecia funcionar em ritmo próprio, e nós dois ali, dividindo o mesmo quintal sem realmente dividir nada. Helena não puxava conversa, mas também não fugia dela. Era como se calculasse cada palavra, dizia apenas o necessário. Quando voltei do trabalho, já no fim da tarde, notei um pequeno saco perto da minha porta. Dentro, pão, ovos e um pacote de café 3 corações. Nada escrito, nada anunciado. Só deixado ali. Bati na porta dela. Helena abriu devagar, como se tivesse certeza de que eu iria aparecer. Você não precisava, falei, levantando a sacolinha. Comprei demais, ela disse, mas era óbvio que não tinha comprado nada demais. E achei que você ainda não conhece os horários da padaria. O jeito como ela falou me arrancou um sorriso automático. Por um instante, vi que ela tentou esconder o dela, rápido, quase imperceptível, mas estava lá. Obrigado mesmo, disse. Foi gentil da sua parte. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. Não no sentido invasivo, mas avaliando intenção, caráter, algo assim. Era uma aprovação silenciosa,
Como se eu tivesse passado em um teste que eu nem sabia que estava fazendo. Só não acostuma, murmurou, antes de fechar a porta. À noite, enquanto eu arrumava minhas coisas, percebi um detalhe curioso, a música vindo pela parede. Baixa, suave, algo com voz feminina e violão. Ela deixou o som tão discreto que só dava para ouvir se ficasse atento. Mas aquele fio de música atravessando a parede geminada trouxe uma sensação que eu não esperava, uma espécie de convivência indireta, quase íntima. Em um momento, coloquei a mão na parede, como se pudesse sentir de onde vinha exatamente. E foi aí que percebi que os nossos ritmos, involuntariamente, estavam se alinhando, eu cozinhando, ela provavelmente lendo, eu separando roupas, ela talvez servindo uma taça de vinho. Era cedo para chamar isso de qualquer coisa, mas havia um tipo de proximidade nascendo ali, mesmo que cada um ficasse dentro do seu próprio mundo. No dia seguinte, quando abri a janela para deixar o ar frio entrar, ela estava na varanda outra vez, agora com uma xícara em vez do cigarro. Não disse nada. Só olhou rápido, como quem confere se estou ali, e depois desviou. Foi um olhar que durou meio segundo a mais. Longo bastante para criar tensão. Curto o suficiente para fingirmos que não aconteceu. Não eram tímidas nem urgentes, eram batidas de alguém que sabia exatamente o que queria. Quando abri, lá estava Helena, segurando uma caixa da Toki Stock como se ela pesasse o dobro da realidade. Preciso de um favor, disse, direto ao ponto. Você pode me ajudar com isso aqui? A caixa tinha o desenho de um móvel simples, mas com instruções que, pelo jeito, já a tinham irritado antes mesmo de abrir. Ela virou de costas sem esperar resposta, apenas certa de que eu a seguiria. E eu segui. A casa dela tinha uma luz morna, difusa, com plantas penduradas, livros empilhados em cantos estratégicos e um cheiro leve de incenso, algo amadeirado, nada exagerado. Parecia um lugar vivido, não montado. Ela colocou a caixa no chão da sala e abriu com uma faca da Tramontina. Se você entender esses hieróglifos, disse, entregando-me o manual, prometo que compro café para você amanhã. Me sentei ao lado dela no tapete. Começamos a separar as peças, tentando entender onde começava o verso e onde terminava o avesso. A primeira vez que nossas mãos se tocaram foi enquanto pegávamos o mesmo parafuso. Rápido, sem intenção, mas nenhum dos dois recuou. Helena só ergueu um canto dos lábios, como se tivesse notado, mas escolhido não comentar. Isso aqui está errado, ela disse, apontando para a ilustração. O desenho mostra um parafuso que não existe. Clássico. A Toki Stock testa a gente. É psicológico, respondi. Ela soltou uma risada que não combinava com a seriedade que costumava mostrar. Um som leve, curto, mas verdadeiro. E aquele riso abriu espaço para outra versão dela, menos fechada, menos defensiva. Montamos o móvel devagar, entre comentários irónicos e pequenas discussões sobre qual peça ia onde. Em um momento, ela parou, olhou para mim e disse: Você é companhia fácil, Lucas. Aquilo me pegou de surpresa. Não era um elogio óbvio, nem gratuito. Era dito com sinceridade, e, pelo olhar dela, talvez até com um pouco de cuidado para não revelar mais do que gostaria. Ficamos sentados no chão mesmo depois do móvel estar pronto. A caixa vazia encostada na parede, o manual amassado no centro do tapete, e nós ali, conversando sobre coisas simples, meu trabalho, o bairro, a rotina pesada que ela dizia ter. Nada profundo, mas confortável demais para ser casual. O tipo de conversa que dura mais tempo do que deveria. Houve um momento em que o silêncio se instalou, não de um jeito constrangedor, mas como se o ar tivesse ficado mais denso. Ela passou a mão pelo cabelo, e meu olhar seguiu o movimento sem querer disfarçar. Quando ela virou o rosto para mim, nossos rostos estavam perto demais para fingir que não estavam. O quase beijo aconteceu naturalmente, nós dois nos inclinando devagar, a respiração mais curta, a distância diminuindo até quase nada. Foi a buzina de um carro na rua que quebrou o instante, forte o suficiente para que Helena piscasse e se afastasse ligeiramente. Curitiba e seus sons, ela murmurou, ajeitando o casaco como se precisasse se recompor. Eu ri baixo. Ela também. Mas havia algo no olhar dela, algo aquecido, algo que não existia antes. Obrigado pela ajuda, disse, levantando-se. Mesmo. Sempre que precisar, respondi, ainda sentado no chão. Ela caminhou até a porta, abriu, e antes de sair, olhou por cima do ombro. Cuidado, com hieróglifos futuros. Fechou a porta devagar. E eu fiquei ali, no silêncio quente da sala dela, sabendo que a linha entre vizinhos tinha acabado de se mover, só não sabíamos ainda para onde. Lucas, entra um pouco. Só até a chuva passar. Abri. Helena estava encostada no batente, luz baixa atrás dela,
o apartamento iluminado por lâmpadas âmbar que faziam tudo parecer mais quente do que realmente era. Ela usava um cardigan claro sobre uma blusa simples, cabelo preso de qualquer jeito, alguns fios soltos moldando o rosto. Nada nela parecia calculado daquela vez. A chuva te pegou no portão? Perguntou, dando espaço para eu entrar. Parece que Curitiba está treinando para ser Londres, murmurei, tirando o casaco úmido. Ela riu pelo nariz, sem exagero. Fechou a porta devagar e ficou alguns segundos observando o vidro, onde a água corria como riscos tortos. Eu nunca gostei de sábado, disse de repente. Muita gente ama, mas sempre parece um dia grande demais para mim. A sinceridade ali não era comum. Helena escolhia as palavras, mas não dessa vez. Havia algo mais solto nela, como se a chuva deixasse as defesas pesadas demais para carregar. Nos sentamos no sofá pequeno, cada um virado de lado, quase de frente para o outro. A sala cheirava a chá e madeira molhada. Ela mexia devagar na xícara, o rosto iluminado só pela lâmpada do canto. Você sempre mora assim, pulando de cidade? Perguntou. Tentando me achar, respondi. Ou tentando fugir? Ainda não decidi. Ela fez que sim, como se entendesse mais do que queria admitir. Fui casada, disse, sem drama. Acabou faz tempo. E desde então, é como se eu estivesse sempre administrando silêncio e agenda. Essa frase ficou entre nós, pesada, mas não triste. Era só verdade. Ficamos quietos por um tempo, mas não era o tipo de silêncio que pede explicação. Era o tipo que aproxima. Quando ela apoiou a mão perto da minha na almofada, o gesto não foi planejado. Só aconteceu. Toquei na mão dela, devagar, esperando que ela recuasse, mas Helena não se moveu. Ao contrário, virou levemente a palma, aceitando. O olhar dela mudou. Ficou mais firme, mais seguro. Como se aquele gesto fosse simples demais para o tamanho do que passava ali dentro. Lucas, ela começou, mas não terminou. Não precisava. Eu já sabia. A distância entre nós desapareceu em segundos, mas o tempo pareceu desacelerar. O beijo aconteceu como se tivesse sido combinado em silêncio há dias, lento, natural, inevitável. O tipo de beijo que não busca pressa, busca confirmação. Quando ela afastou o rosto, não houve dúvida no olhar. Helena levantou devagar, ainda segurando minha mão. Vem, disse, apenas isso. Fui atrás dela pelo corredor estreito. A casa estava escura, iluminada apenas pelas lâmpadas âmbar e pela luz suave que vazava do quarto. Ela não tinha urgência, tinha propósito. Suas mãos guiavam sem pressa, como se cada passo fosse parte de um acordo silencioso, seguro, que nenhum dos dois pretendia quebrar. Dentro do quarto, ela parou perto da cama, virou-se para mim e deixou que a chuva, lá fora, preenchesse o que não tinha sido dito. Não havia gestos bruscos, apenas proximidade crescente, o tipo de intimidade que se insinua sem explicitar, que acontece nas entrelinhas, nas mãos que se encontram, nos rostos que se aproximam outra vez, no respirar compartilhado. O resto aconteceu no ritmo dela, no meu, no do silêncio confortável que parecia ter sido construído desde o primeiro toque de chave na porta. E quando finalmente nos deitamos, tudo era natural, contínuo, sem arrependimento, sem receio. A chuva lá fora continuava igual. Aqui dentro, nada era igual ao que tinha sido antes. Algumas noites eu dormia no meu apartamento, outras, acabávamos dividindo o mesmo cobertor no dela, sem combinar nada. Era como se cada dia decidisse por conta própria. Às vezes, ela aparecia no meu portão com uma garrafa de vinho, segurando pelo gargalo do jeito despretensioso de sempre. Trouxe algo para esquentar, dizia. Outras vezes era eu quem batia na porta dela com uma caixinha da Cacau Show, fingindo que era só um agrado qualquer. Só porque passei na frente, eu dizia. Ela arqueava a sobrancelha, desconfiada, mas aceitava. Sempre aceitava. Cozinhar juntos virou quase um hábito. Eu picava legumes, ela temperava, e a cozinha dela ficava cheia de cheiros que misturavam o que cada um sabia fazer. Às vezes, enquanto eu mexia uma panela, sentia a mão dela roçar nas minhas costas, leve, de passagem, o tipo de toque que não pede resposta, mas que fica ecoando. Em outras, era ela quem se apoiava no balcão, observando em silêncio, como se gostasse de me ver ali, ocupando um espaço que antes era só dela. As noites frias de Curitiba ajudavam. A gente assistia a série debaixo de um cobertor que parecia pequeno demais para dois adultos, mas era justamente isso que nos aproximava mais. O silêncio não pesava, ao contrário, parecia falar por nós. Eu percebia os detalhes pequenos, o jeito como ela relaxava os ombros quando encostava a cabeça no meu braço, como respirava fundo antes de rir de verdade, como seus olhos suavizavam quando eu dizia alguma bobagem. E, aos poucos, fui percebendo algo em mim também,
algo que eu não tinha planejado sentir. Só que Helena evitava dar qualquer definição. Uma noite, enquanto arrumávamos a mesa depois do jantar, ela falou do nada. Vamos só deixar acontecer, tá? O tom não era frio. Era cuidadoso, quase protetor. Como se ela temesse que qualquer rótulo pudesse estragar aquilo que estávamos construindo no improviso. Tudo bem, respondi. E era verdade. Só que não totalmente. Porque, enquanto ela parecia navegar aquilo com calma, eu estava começando a me envolver mais do que deveria admitir. Notava quando ela ficava quieta demais, quando olhava o celular por tempo demais, quando parecia distante mesmo estando ao meu lado. Eu sabia que não era comigo, era com o mundo interno dela, que eu ainda não conhecia. A tensão mudou de direção. Antes era aquela atração inicial, cheia de olhares que duravam um segundo a mais. Agora era outra coisa, uma dúvida silenciosa que não vinha de briga, nem de conflito, mas de afastamento gradual. Um afastamento leve, mas real, como quando alguém começa a fechar uma porta devagar, esperando que você perceba antes que ela se feche por completo. Eu notava quando ela demorava mais para responder mensagens curtas. Quando dizia, hoje não, sem explicar o motivo. Quando parecia estar em outro lugar, mesmo sentada ao meu lado no sofá. Não era brusco. Era sutil. E por isso mesmo, mais difícil de ignorar. Uma noite, ela se levantou no meio do episódio da série, colocou a taça de vinho na pia e disse: Acho que vou dormir cedo. Tudo bem, respondi, mas a sensação ficou presa no meu peito. Ela me acompanhou até a porta. O corredor estava silencioso, como sempre. Helena apoiou a mão no batente e disse boa noite, que parecia conter mais do que dizia, ou esconder mais do que mostrava. Quando a porta se fechou, percebi que algo estava mudando. Não era fim, não era rompimento. Era só um recuo. E, mesmo sem saber porquê, eu senti que aquilo ainda iria crescer antes de se resolver. Tudo começou discreto, quase invisível. Uma noite sem resposta. Depois te conto, que nunca vinha. Uma manhã em que a porta dela, sempre com algum sinal de vida, ficou fechada o dia inteiro. No terceiro dia, reparei que a luz da varanda não acendia. No quinto, o cigarro matinal não apareceu. No sétimo, o silêncio já parecia outro morador entre nós. Eu não bati na porta. Não insisti. Eu sabia, talvez melhor do que ela imaginava, que Helena era do tipo que se recolhe para respirar, não para machucar. Ainda assim, a ausência dela era um peso físico. Parecia que a casa tinha perdido parte da estrutura. O corredor, antes cheio de pequenas rotinas compartilhadas, virou um túnel frio. De manhã, fazia meu café, mas o cheiro já não combinava com o da xícara 3 corações que ela sempre preparava cedo. O pão ficava duro rápido demais. A mesa parecia larga demais para alguém sozinho. Tudo tinha se tornado funcional demais, sem o improviso que ela trazia sem perceber. No trabalho, eu me pegava abrindo o celular entre uma tarefa e outra, não para escrever, mas só para confirmar que ela não tinha respondido. Algumas mensagens eu escrevia e apagava. Outras eu deixava nos rascunhos, como se precisasse guardar o impulso em algum lugar que não fosse a garganta. À noite, o apartamento parecia maior e mais vazio do que realmente era. Eu deixava a televisão ligada só pelo barulho, mas nada prendia minha atenção. Olhava a porta geminada como se ela fosse me dar alguma pista, qualquer coisa que quebrasse a sensação de incerteza. 2 semanas se passaram assim. Depois 3. O bairro continuava igual, ônibus barulhentos, cheiro de pão subindo a rua, o frio que parecia sempre vir de todos os lados ao mesmo tempo. Mas para mim, tudo parecia coberto por uma camada cinza. Eu tentava respeitar o espaço dela. Tentava acreditar que era só um momento. Tentava não criar hipóteses que só deixariam tudo pior. Mas a verdade é que eu sentia falta, não só da presença, mas da maneira como ela preenchia as pausas. Helena tinha esse jeito de existir que fazia o resto do mundo parecer mais organizado. Então, numa quarta-feira gelada, quando eu já tinha desistido de esperar qualquer novidade, o celular vibrou. Uma mensagem. Número salvo. Nome que eu conhecia de cor. Não se preocupe. Eu volto. 4 palavras. Só isso. Nenhuma explicação, nenhum pedido, nenhum detalhe. Mas eu li tantas vezes que poderia repetir de memória. Não respondi. Não por orgulho, mas porque parecia que aquelas 4 palavras não pediam resposta. Era um aviso, não uma conversa. Uma porta entreaberta, não um convite. Mesmo assim, senti algo aliviar no peito. Não tudo. Só o suficiente para respirar de novo. Nos dias seguintes, continuei minha rotina meio no automático.
A casa parecia meio viva, meio morta, como se estivesse suspensa entre dois estados, esperando o momento em que as portas geminadas voltariam a trocar sinais de vida. E eu esperava também. Não de um jeito desesperado, mas daquele jeito silencioso de quem sabe que algo importante não acabou, só está recolhido, preparando o próximo capítulo. Minutos depois, 3 batidas baixas ecoaram na minha porta. Não eram exigentes, nem inseguras. Eram, dela. Quando abri, Helena estava ali. A expressão séria, os olhos cansados, o casaco ainda úmido da garoa fina que caía naquela noite. Mas havia algo diferente, uma presença inteira, não aquela sombra que ficou antes de ela desaparecer. Desculpa ter sumido, disse, sem preâmbulo. Nada de desculpas elaboradas. Nada de justificativas. Só aquilo, dito com a voz mais sincera que já ouvi dela. Você não precisa explicar, respondi, e eu realmente queria dizer isso, não como gentileza, mas como verdade. Ela soltou o ar de um jeito que parecia guardar semanas de tensão. Como se estivesse esperando minha reação para saber se podia entrar no próprio quintal de novo. Não entrou. Só ficou ali, parada, como se aquele corredor gelado fosse parte da conversa. Mesmo assim, murmurou, eu devia ter falado alguma coisa. Não respondi de imediato. O silêncio entre nós estava, arrumado. Não carregado, não estranho. Parecia que o tempo tinha feito seu trabalho em silêncio. O importante é que você voltou, falei enfim. Os olhos dela, antes duros, suavizaram. Helena deu um passo à frente, hesitou um instante, depois pousou a mão no meu braço, leve, como quem testa se ainda existe espaço ali. E existia. Sempre existiu. Eu fiquei com medo, confessou. Não de você. De mim. Ela raramente falava assim. Cada palavra dela parecia ter sido escolhida e revisada antes de nascer. Dessa vez, vieram cruas. E isso só deixou tudo mais verdadeiro. Medo de quê? Perguntei. Ela desviou o olhar para o chão, como se a resposta estivesse escondida entre os azulejos. De você esperar algo que eu, não sei se posso oferecer. Havia dor na frase, mas não daquela que machuca o outro, era a dor de quem tenta ser honesto consigo mesmo. Eu senti vontade de segurá-la pelos ombros e dizer que não precisava ter medo. Que eu estava ali. Que eu não estava pedindo promessas. Eu não vou exigir nada, disse, aproximando-me devagar. Eu só quero estar com você. No ritmo que você conseguir. Quando levantei o rosto dela com a ponta dos dedos, achei que ela fosse recuar. Helena sempre recuava um pouco quando as coisas ameaçavam ficar grandes demais. Mas naquela noite, ela não se afastou. Pelo contrário, inclinou-se, encostando a testa na minha, como se estivesse buscando um lugar seguro para pousar. O abraço veio natural. Forte, silencioso, inteiro. Não tinha urgência, não tinha explicação. Era só reencontro. Era só confirmação de que o que tínhamos não tinha se perdido, apenas atravessado um pedaço de sombra. Ficamos assim por longos segundos, respirando devagar, como se nossos corpos estivessem encontrando um compasso antigo. O barulho dos ônibus passando ao longe, o cheiro de terra molhada que vinha da rua, a luz baixa do corredor, tudo parecia menor do que o que estava acontecendo ali. Quando ela finalmente se afastou, manteve minhas mãos nas dela, como se não quisesse romper o contato de imediato. Obrigada, disse, tão baixo que quase não ouvi. Por quê? Por não ir embora enquanto eu me reorganizava. Eu sorri de um jeito simples, porque qualquer outra resposta seria grande demais. Eu estou aqui, Helena. Ela apertou minha mão antes de soltar. E naquele instante, senti algo que não tinha percebido nem quando nos beijamos pela primeira vez, a sensação clara de que aquele era o começo de algo que voltaria a crescer, mas, dessa vez, com espaço para respirar. A chuva continuava lá fora, fina e constante. Mas dentro daquela porta, a noite parecia menos fria. Menos incerta. Mais nossa. Os dias seguintes correram como se alguém tivesse aberto uma janela que estava emperrada. Ela me chamava com mais frequência, às vezes com um simples café. Dito pela varanda. Outras vezes mandava uma mensagem curta, no mercado, quer algo. E eu ia ao encontro dela, caminhando entre corredores gelados, discutindo qual marca de arroz era realmente melhor, rindo quando ela implicava com o meu jeito de escolher frutas. Criamos rituais quase sem perceber. De manhã, café na varanda dela, cada um com sua caneca, observando o ônibus lotado passando e comentando o frio como se fosse uma força viva, não apenas temperatura. À tarde, ela me pedia ajuda para carregar alguma compra. À noite, eu aparecia com um filme salvo na pasta de downloads. Ela gostava de luz indireta, eu gostava do cheiro do incenso que ela acendia.
E assim, sem combinar, nossas rotinas começaram a se dobrar uma dentro da outra. A relação não tinha rótulo, e era isso que a deixava respirar. Não éramos algo, mas também nunca éramos nada. Havia consistência no jeito que ela encostava o ombro no meu quando o episódio ficava mais tenso, no modo como eu sabia exatamente onde ficavam as taças na cozinha dela, no jeito como nossas vozes baixavam sem motivo quando conversávamos no corredor. Com o passar das semanas, os vizinhos começaram a notar. O senhor do 302 comentou que a movimentação das portas geminadas aumentou. A moça da frente soltou um "vocês formam um par bonito", que fez Helena disfarçar sorrindo para o chão. E nós dois rimos disso depois, no elevador, como quem ri de uma piada privada. Um domingo frio, enquanto cortávamos tomate para o almoço, Helena parou no meio do movimento, segurando a faca suspensa, e disse: "Eu tive medo de gostar de você." Foi simples, sem melodrama. Mas era grande. Eu senti na hora. Eu também tive, respondi. E mesmo assim gostei. Ela respirou fundo, como se aquela frase permitisse que o ar circulasse melhor dentro dela. Se aproximou, tocou minha nuca com a mão fria de lavar legumes, e me beijou com a calma de quem finalmente aceitou o próprio passo. Não planejamos nada depois disso. Também não mudamos. Continuamos indo à padaria da esquina, escolhendo chocolates na Cacau Show como se fossem presentes importantes, assistindo serem enrolados no mesmo cobertor que ainda parecia pequeno demais. Só que agora havia algo sólido e leve convivendo junto, a certeza de que aquilo podia durar sem precisar de garantias escritas. Na última cena que guardo daquele período, estamos os dois na frente das portas geminadas, rindo de algo bobo que ela disse enquanto tentava equilibrar duas sacolas. O sol fraco de Curitiba batia torto, iluminando só metade da rua. E percebi que nossas vidas, antes separadas por uma parede fina, agora circulavam naturalmente uma dentro da outra. Nem precisávamos de rótulos. Nem pressa. Nem declarações longas. Só duas portas lado a lado e um caminho, enfim, compartilhado.